Livro do profeta Oséias, capítulo 1, a partir do versículo 2. Oséias, capítulo 1, a partir do versículo 2. Glória a Deus. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Ele foi e tomou Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu e deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor: põe nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Ela tornou a conceber e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: põe nela o nome de Loruama, porque não voltarei a me compadecer da casa de Israel, mas tudo tirarei dela. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado Loruama, ela concebeu e deu à luz um filho. O Senhor disse: põe nele o nome de Loruama, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar-se. E no lugar onde se dizia a eles: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2, versículo 1. Dizei a vós, os irmãos, amo, e a vossas irmãs o amo. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desviei ela e desvie ela suas prostituições da sua face e seus adultérios de entre seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque disse: irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minhas bebidas. Amém? Amém. Capítulo 3. Versículo 1. O Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, comprem para mim por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E lhe disse: tu viverás comigo muitos dias, não prostituirás, nem serás teu homem, e também eu viverei contigo. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem efode ou terafis. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade,
no fim dos dias. Vamos orar aqui. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco. Não permita, Deus, que nada possa tirar a nossa atenção nessa noite. Traz, Deus, a luz daquilo que precisamos ser ministrados nessa noite. Precisamos sair daqui com uma mentalidade impregnada da graça do amor do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você pode, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Querido, eu quero ministrar a vocês a respeito de um profeta que teve uma missão quase que impossível. Tão interessante que Deus ele quer revelar a história de uma nação adúltera através de um profeta e sua mulher. É tão comovente essa história porque Deus ele traz uma palavra a Oséias. Vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do seu Senhor. Olha para mim aqui, querido. Eu quero que vocês compreendam que a palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito objetiva. E então o Senhor ele nos mostra que o que Deus quer nos falar nesta noite é exatamente isso. Ele usa o profeta Oséias para que através do profeta Oséias ele possa revelar a atual realidade de Israel. E através de uma condição de vida que nenhum de nós poderia por algum instante suportar, porque o que Deus pede que Oséias faça era de fato tomar uma mulher prostituta e se casar com ela e ter filhos com ela. Deus quer que Oséias tome uma mulher prostituta, se case com ela e tenha filhos com ela. E é interessante que os nomes dos filhos que Deus dá aos filhos de Oséias, por serem filhos de prostituição, são nomes amaldiçoados. Perceba-se que o primeiro filho que ele consegue com a sua esposa, olha comigo, versículo 4: disse-lhe o Senhor, põe nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O segundo filho tornou a conceber e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias, põe nela o nome de Loruhama, porque não voltarei a me compadecer da casa de Israel, mas tudo tirarei dela. E o terceiro filho que Oséias tem para prostituta, põe nela, versículo 9, o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. É interessante que esse texto ele nos mostra uma revelação que Deus queria trazer a respeito da realidade espiritual que Israel estava vivendo. E a prostituição de Israel era servindo a outros deuses. Então Israel deixou o Senhor
um Deus de compaixão, um Deus que é tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Olha o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar-se. E no lugar onde se dizia a eles: vós não sois meu povo, se lhes dirás: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, preste atenção, e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Preste atenção. Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo trazendo um jugo sobre aquele povo, Deus já traz também sobre ele a sua graça, já traz sobre aquele povo o seu amor, porque Deus, ainda que ele seja um Deus que não aceita, que não tolera o pecado, o erro, é um Deus de misericórdia. Amém. É um Deus de graça. É um Deus que aceita o homem, que perdoa, que dá uma nova oportunidade, que permite que o homem se aproxime de Deus, mesmo estando sujo, para se reconciliar com Ele. E aí, no capítulo 2, onde nós lemos, o Senhor traz uma palavra para que houvesse uma conscientização para a esposa de Oséias, a prostituta. Olha para você ver: dizeis a vossos irmãos Ame e a vossas irmãs Ruam, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher. Olha para você ver: e eu não sou seu marido, e desvie ela suas prostituições da sua face e seus adúlteros entre seus peitos, para que eu não a deixe despida e ponha como no dia em que nasceu, e torne como um deserto e ponha como uma terra seca e mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes e me dão pão, e minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e minhas bebidas. Deus, através das filhas de Gomer, que era a esposa de Oséias, quer mostrar o que ele quer fazer com Israel, ou o sentimento que ele tem por aquele povo. Preste atenção que o sentimento de Deus para aquele povo seria o mesmo que Oséias tinha por Gomer, sua esposa. E ele diz: contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Desvie-se ela das suas prostituições, da face dos seus adultérios de entre seus peitos. Olha que legal, porque o
em minha vida. Porque eu não posso ter Deus em minha vida e ter também outros deuses. E por que eu li o capítulo 3, versículo 1? Para a gente entender mais esse texto. Versículo 1: o Senhor disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Para ficar bem claro, por isso eu li o capítulo 3, versículo 1. Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos e uvas, os bolos de uvas. Deus, Ele quer trazer sobre aquele povo um temor no seu coração a respeito da idolatria que havia entre eles, para que aquela idolatria fosse banida do meio deles, porque do contrário, Deus os abandonaria por Ele não ser Deus sobre aquele povo. É uma palavra dura, mas era diante de um povo que não queria qualquer compromisso com Deus. Ainda que eles pudessem dizer Deus como seu Deus, não queria seguir os seus mandamentos. E aí ele deixa bem claro: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Há uma comparação que Deus faz com a questão da prostituição em relação à forma como o povo servia a Deus. Ele diz: embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Versículo 2. É interessante nós compreendermos o que está dizendo. Comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. É como se Oséias tivesse esta compreensão de, além de se relacionar com a prostituta, comprar aquela prostituta para ela ser sua. É como se Oséias estivesse disponível a pagar por aquela mulher para que ela fosse somente sua. Oséias estava disposto a pagar um preço por aquela prostituta, para que ela não servisse a outros deuses ou servisse a outros homens. Ele queria que ela fosse só dele, porque o versículo 3 diz: ele disse: tu viverás comigo muitos dias, não prostituirás, olha o que a palavra diz, nem serás de outro homem, e também eu viverei contigo. A experiência que Oséias tem é uma experiência muito forte, muito pesada, porque talvez nenhum de nós gostaríamos de passar por essa experiência, mas Oséias teve o privilégio de revelar a realidade daquele povo e o que Deus haveria de fazer para que aquele povo fosse exclusivamente só dele, por meio da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqui nós entramos algo impactante, impressionante, porque quando ele fala: comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, é a mesma compreensão que Deus chega a ter a respeito da condição de fazer com que o homem
fosse atraído somente a Ele, que era senão por meio de Jesus Cristo. Amém. Era necessário que um preço fosse pago para que nós, como prostitutos, por servirmos a outros deuses, por servirmos a nossos prazeres, as nossas carnes, por servirmos a nós mesmos, pudéssemos deixar a prostituição, a vida promíscua, o pecado, para vivermos exclusivamente para Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Cara, isso é divino, isso é inspirador, é excitante, porque Deus quer nos mostrar que o que Ele quer fazer com o homem é trazer uma individualidade, onde Ele não compartilhe você com nenhuma ou com nenhum outro Deus, onde você sirva somente a Ele, onde você seja somente dele, por meio de Cristo. Vamos ler novamente o versículo 3. Ele diz: tu viverás comigo muitos dias, não prostituirás, nem serás de outros homens, e também eu viverei contigo, porque os filhos de Israel ficaram muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem escravo, sem bode ou terafista. E é tão interessante que em Samuel vem o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Dá só um palco para o Marcos, querido. Nem dá chance pra gente. Nem dá chance. Ele vai na frente. Até Samuel não havia rei sobre aquele povo. É onde então o povo vem clamando para que Deus levantasse um rei sobre Israel. Samuel então, sendo profeta dentre o povo, ele vai questionar a Deus: Deus, o povo quer o rei. E a partir de então Deus levanta Saul como rei de Israel, o primeiro rei. E até antes da entrada da Babilônia, quem governava Israel eram os reis. Depois que Israel foi condenado à Babilônia, 70 anos de cativeiro, quando Israel foi retirado, não houve mais rei sobre Israel, até que Cristo Jesus viesse. Por causa do erro, por causa dos reis serem falhos, pecadores. Então não houve mais reis. E aí é então que eles aguardavam o rei dos judeus, o rei dos reis. E foi então que entra-se uma grande contradição naquele povo, porque esperava-se o rei. E veio um menino numa manjedoura. Não
e Senhor dos senhores, que governaria não só Israel, mas toda a terra seria governada por ele. Esta era a compreensão. E aqui nós temos claro, no versículo 4 diz: porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacerdote, porque aqui em Osés eles ainda estavam presos na Babilônia. Então é como se já estivesse prevenido aquele povo, que quando eles saíssem da Babilônia, não haveria mais rei sobre eles. E exatamente uma decepção, por quê? Porque o que eles mais buscavam em Samuel era por um rei, e agora eles voltariam a viver sem quem os governasse. Mas o versículo 5 diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus. Olha só, buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. O que quer dizer? Quer dizer uma promessa que há de se cumprir. Todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis. O que a palavra está nos dizendo aqui é que Deus, ele reconstruiria o tabernáculo caído de Davi, que Deus traria sobre aquele povo alguém que os governasse eternamente, alguém que não fosse mais temporário, alguém que não fosse mais simplesmente um rei, mas que Deus traria sobre aquele povo alguém que fosse eterno sobre o povo, sobre a humanidade. Amém. Glória a Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 4, para nós encerrarmos. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, mas o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adultério prevalece, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo que mora nela desfalece, junto com os animais do campo e as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreende, porque teu povo é como sacerdote, os quais acusa. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei tua mãe. Que Deus está nos mostrando nesse capítulo 4 a indignação de Deus com a humanidade. Era porque não havia benignidade, não havia conhecimento, não havia verdade sobre o povo. Mas o que existia sobre aquele povo era somente o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, o homicida. E era por isso que Deus trazia sobre aquele povo uma palavra dura, uma palavra confrontativa. Para quê? Para ver se aquele povo se arrependesse dos seus pecados e servisse, ou melhor dizendo, voltasse a servir o Deus de Israel, somente a Ele. E tantas vezes a gente pode dizer a respeito de Oséias 4:6, que todos conhecem, que o meu povo
conhecimento. Mas é tão interessante a gente ver aqui no versículo 1 que diz: porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Mas o que o povo está ansioso por conhecer, por buscar, por adquirir, por o que o povo quer, é o perjurar, é a mentira, é o matar, é o furtar, é o adulterar, é o homicida. E aí, versículo 6 diz que a destruição daquele povo vem não porque não houve quem os ensinasse ou que transmitisse o conhecimento, mas porque aquele povo não quis o conhecimento. Porque aquele povo recusou-se o conhecimento da parte de Deus. Aquele povo abandonou, melhor dizendo, deu as costas para o conhecimento acerca de Deus. E por isso viria a destruição sobre eles. Olha o versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu transformarei sua honra em vergonha. Querido, eu quero finalizar mas eu quero deixar bem claro a necessidade de nós estarmos atentos a respeito do Deus a quem servimos, se realmente somos de Deus ou não. Porque nós vimos aqui e tivemos a compreensão bem clara de que Oséias disse: olha, ela não é minha mulher e eu não sou seu esposo. Ela não é minha mulher e eu não sou seu esposo. Quero que isso fique bem claro na nossa mente, para nós discernirmos se nós podemos dizer de fato sermos do Senhor e Ele ser o nosso Deus. Porque se existe ídolos, se existe idolatria, não somente por imagens, mas através de prazeres, desejos, vontades, então a mesma coisa que Oséias disse a Gomer, Deus pode dizer a nosso respeito: eu não sou o seu Deus e vocês não são meus filhos. Porque ou somos de Deus ou não podemos ser de Deus. Como nós podemos compreender o amor de Deus? Porque quando eu leio o versículo 16 eu fico constrangido. Porque Deus, Ele não mede as palavras para dizer o que Ele tem que dizer, como também Ele não tem dificuldade para amar e ser misericordioso. Ele diz: porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Amém. Glória a Deus. Como uma vaca rebelde, Israel se rebelou, mas Ele apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Aí a gente pergunta: Senhor, mas será que nós merecemos? Porque quando a gente canta aquela música Me Ama, talvez a gente não tenha nem a noção do que nós estamos cantando. Porque quando nós cantamos Me Ama, nós estamos cantando algo
que nos dá credibilidade para estarmos aqui, porque a única coisa que nos faz termos a oportunidade de estar vivo é o amor de Deus. Glória a Deus. Mas nós nunca poderemos entender o que esse amor significa. O amor de Deus, ele vai muito além da sua ira. Ainda que Deus esteja irado contra o povo, Ele nos ama. Ainda que Deus tenha motivos para condenar o povo, o amor de Deus é muito maior do que a sua ira. Ainda que Deus tenha motivos para nos abandonar, para nos excluir, o amor de Deus é maior do que qualquer pecado que nós tenhamos cometido, que tenha nos afastado do Senhor. Amém, Jesus. Como vaca rebelde que se rebelou contra o Senhor, Ele diz: agora eu vos apacentarei como cordeiros num lugar espaçoso. Feche os seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de sermos amados por Deus, de sermos aceitos, nós não merecíamos, somos falhos, pecadores e muitas vezes idólatras. O Senhor nunca vai nos deixar, porque o amor dele por nós é maior do que qualquer pecado que tenhamos cometido. O amor de Deus pelas nossas vidas é maior do que qualquer fraqueza que possamos ter. O amor de Deus pelas nossas vidas é como Oséias, que não se cansa de estar com uma prostituta, acreditando que ela poderia ser só dele. O amor de Deus é aquele que paga por uma prostituta para que essa prostituta seja só dele. Seja só dele. Nós não tínhamos valor nenhum. Como aquela prostituta poderia não ter valor algum por Oséias, mas Oséias amou aquela prostituta e pagou por ela. Assim Deus nos ama e tem feito que nós sejamos somente dele através de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Deus pagou alto preço para que nós não fôssemos divididos, para que nós não tivéssemos outros deuses, para que nós fôssemos somente dele. A nossa condição era de prostituição, mas ele foi e pagou o preço. Ele nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a vida em Cristo Jesus, uma vida nova por meio do Evangelho. Senhor, nós somos gratos. Senhor, nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Nós não somos dignos, mas o Senhor derramou graça nas nossas vidas. Nós não tínhamos nada que lhe agradasse, como prostitutas nós éramos, e o Senhor pagou um preço alto pelas nossas vidas. Como corruptos, ladrões, mercenários, idólatras, nós éramos, mas o Senhor nos comprou para que fôssemos exclusivos
Em nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém.